Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá Modulo dos Santos. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso por meio do segundo congresso interno da FMU. A minha orientadora é a professora Alessandra Baroni Briane Fernandes e o meu tema é sobre hemofilia A, com base no novo modelo da coagulação sanguínea. O objetivo do meu trabalho é compreender a hemofilia baseando-se no novo modelo do processo hemostático, compreendendo assim as causas e efeitos que acometerão o sistema a partir disso, sendo que a hemofilia é uma deficiência do fator 8 da coagulação sanguínea, o fator antihemofílico. O meu trabalho é uma revisão de literatura bibliográfica por meio da procura e análise de artigos científicos em base de dados disponíveis na internet, como PubMed, Cielo, Google Acadêmico, Thornbrothers Research, entre outros. A hemostasia é um mecanismo fisiológico que tem a principal função a formação do coágulo de fibrina, decorrente de um dano tecidual, para impedir a perda excessiva de sangue. Os seus principais elementos são as plaquetas e os fatores da coagulação. O Congresso Mundial, feito em 1961, padronizou as nomenclaturas dos fatores de coagulação, classificando-os em algoritmos romanos, como conhecemos atualmente. Já em 1964, um pesquisador inglês denominado Macfarlane criou uma nova teoria para a coagulação, a qual se dava por meio de uma cascata, que se dividia em duas vias principais, a intrínseca e a extrínseca, que se convergiam numa via comum, e ela é muito conhecida atualmente ainda como o modelo clássico da cascata de coagulação. As falhas e deficiências presentes nesses fatores da coagulação elas podem acarretar em inúmeras patologias, dentre elas a hemofilia. A hemofilia acontece por meio de uma deficiência do fator 8 ou 9 da coagulação, que causa respectivamente a hemofilia A e B, por meio de uma alteração genética ligada ao sexo no cromossomo X, que causa como consequência sangramentos de leves a graves, em cirurgias, remoções dentárias, acidentes podendo ser espontâneos ou não, em regiões articulares e musculares e podendo levar a hemorragias por pequenos ferimentos. Há relatos na história que podemos considerar como características da hemofilia, sendo eles no século II d.C., no livro de Talmud, onde uma mulher que tivesse 2 filhos que faleceram após uma circuncisão por sangramento excessivo, seu terceiro filho seria isento dessa obrigação. E em 1820 caracteriza a genética da hemofilia, na qual as mulheres portadoras da alteração transmitia essa para seus descendentes homens que apresentavam a doença em si. Já em meados de 1837, na Inglaterra, a rainha Victoria transmitiu o gene da hemofilia para seus filhos, que são Leopoldo, que faleceu aos 31 anos por meio de hemorragia cerebral, e suas filhas eram apenas portadoras, que por sua vez disseminaram o gene da hemofilia para seus descendentes nas famílias reais europeias, que por sua vez fez com que muitos conhecessem a hemofilia como uma doença real. O modelo da cascata de coagulação, criado na década de 60 por Macfarlane, ele foi muito conhecido e foi um grande avanço para sua época, porém ele não reflete completamente o processo hemostático em vivo, ou seja, há muitas dúvidas referentes à relação entre esse modelo e os distúrbios da coagulação. Logo, sentiu-se a necessidade da criação de um novo modelo que elucidasse essas dúvidas. Logo, em 2001, foi criado o novo modelo da hemostasia baseado em superfícies celulares, que abrangia 3 etapas diferentes: a iniciação, amplificação e propagação. A hemostasia ela tem a capacidade de restaurar a integridade tecidual, ou seja, mantendo a condição fisiológica do nosso organismo. E a hemostasia ela é ativada por meio de um estímulo fisiológico, ou seja, uma lesão, a qual todo o nosso mecanismo se altera. Ela envolve 3 etapas diferentes: a primária, a secundária e a terciária. A hemostasia primária envolve a vasoconstrição, que permite que ocorra um menor fluxo sanguíneo na região, e uma adesão e ativação e agregação plaquetária, que vai permitir um primeiro tampão que vai impedir a perda de sangue nesse primeiro momento. A hemostasia secundária, também conhecida como coagulação sanguínea, ela envolve uma série de reações enzimáticas que ocorrem por meio das proteínas procoagulantes, que têm a função de criar um coágulo mais estável, até a hemostasia terciária, fibrinólise, que vai remover esse coágulo depois que há um restabelecimento e uma reestruturação do lumen vascular e do fluxo sanguíneo. O modelo clássico da coagulação sanguínea, ele ainda está dentro da hemostasia secundária, a qual se sucede a partir de uma cascata de acontecimentos, e ele se divide em 2 vias, a intrínseca e a extrínseca. Ele nos permitiu uma compreensão enorme da hemostasia há um tempo atrás. Porém, ultimamente, ele é ineficiente ao refletir a hemostasia em vivo. Logo, em 2001, por Hoffman, foi criado um novo modelo da cascata de coagulação baseado em superfícies celulares,
que nos permite entender a interação dos fatores plasmáticos em superfícies celulares distintas e específicas, a qual devem ser ativados esses fatores por meio de reações bioquímicas. Este também envolve 3 etapas: a iniciação, amplificação e propagação. A iniciação ela ocorre em células extravasculares por meio da ação do fator tecidual, também conhecido como tromboplastina, e o fator 3 da coagulação, que age como receptor e cofator para o fator 7, que juntamente com o fator tecidual forma um complexo que é considerado o principal ativador fisiológico do processo hemostático. Esse complexo ele vai ativar o fator 9 e o fator 10. O fator 10 ele vai se ligar ao seu cofator 5, formando o complexo protrombinase, ainda na superfície da célula que expressa o fator tecidual. Esse complexo ele vai ativar pequenas quantidades de protrombina em trombina, porém essa quantidade ela é insuficiente para formar o coágulo. Porém, há relatos que a iniciação ela permanece ativa continuamente, e é muito chamado esse processo de coagulação basal, na qual baixas quantidades de fatores são produzidos, independentemente de rompimentos na parede da vasculatura, apenas quando há um dano vascular que a hemostasia passa para a sua segunda fase, a fase de amplificação. A amplificação ocorre na superfície das plaquetas, com os fatores e cofatores plasmáticos já ativados, onde a partir de um dano vascular, os fatores com maior massa conseguem atingir mais facilmente o meio extravascular. A trombina ativada na primeira fase da hemostasia, a iniciação, tem várias funções. Dentre elas, a principal é a ativação máxima das plaquetas para a região e, consequentemente, uma maior atração dos fatores. Dentre eles, o fator 11, o fator 5 e o complexo entre o fator 8 e o fator von Willebrand, que vão se dissociar, permitindo que o fator 8 se ative e o fator von Willebrand atue auxiliando na agregação plaquetária. Além disso, há elementos quimiotáticos sendo liberados pelas próprias plaquetas, atraindo ainda mais quantidades dos fatores para a superfície das mesmas, podendo ser ativados a partir disso. A propagação ocorre com os elementos já presentes no sítio da lesão, onde há atração de uma maior quantidade de plaquetas e, consequentemente, uma maior produção dos fatores. O fator 9, já ativado na fase de iniciação, e o fator 8, ativado na fase de amplificação, formam um complexo denominado tenase, que tem a capacidade de ativar o fator 10 da coagulação sanguínea. A diferença entre o fator 10 ativado por meio deste complexo e do fator tecidual é que, no complexo do fator tecidual, ele ocorre na fase de iniciação, ou seja, ele ocorre nas células extravasculares. E o fator 10 ele não pode se mover dessas células para as plaquetas ativadas. Já o complexo tenase, ele ocorre na fase de propagação já nas superfícies das plaquetas ativadas e ocorre em maior quantidade. Logo, esse fator 10 ativado, ele vai se juntar com o fator 5 ativado, permitindo a formação e conversão de grande quantidade de protrombina em trombina. Essa trombina ela tem a capacidade de clivar o fibrinogênio em monômeros de fibrina, que por sua vez vão se polimerizar e formar, por fim, o coágulo de fibrina. A hemofilia é um distúrbio sanguíneo causado por uma alteração genética no braço longo do cromossomo X, causando assim uma deficiência na produção do fator 8 ou 9 da coagulação sanguínea. Em pacientes hemofílicos, o TP, um exame que avalia a via extrínseca da coagulação, ele tem normalidade. Já o TTPA, que avalia a via intrínseca, ela é severamente comprometida, prolongada, acarretando assim uma formação de coágulo totalmente afetada. No modelo clássico da coagulação sanguínea, ele retrata que as duas vias são independentes para a formação do coágulo. Logo surge-se a dúvida: se a deficiência é uma única via, por que outra não consegue suprir? Ou seja, por que a atividade do fator 10 pelo complexo do fator tecidual falha em substituir o fator 10, que normalmente seria gerado em maior quantidade a partir do complexo tenase? Logo, no novo modelo da coagulação sanguínea, isso é explicado. A produção do fator 10, por meio do fator tecidual, como já dito, ocorre em superfície das células extravasculares. E esse fator ele não é capaz de se mobilizar para as plaquetas ativadas, porque há inibidores desse fator no plasma sanguíneo. Já a ativação do fator 10 por meio do complexo tenase, ele já ocorre na superfície das plaquetas. Então, esse novo modelo, ele identifica uma falha na geração do fator 10 na superfície plaquetária, ou seja, uma ausência da produção de trombina na fase de propagação, que seria a fase que a transformaria em maior quantidade. Em pacientes hemofílicos, as primeiras fases da hemostasia, a iniciação e a amplificação, são normais, com a
primeira agregação plaquetária inicial bem sucedida. Porém, a última fase da hemostasia, a propagação, ela é afetada. Logo, o organismo é incapaz de formar coágulo estável de fibrina. Portanto, constata-se que os pacientes hemofílicos apresentem sangramentos, e este se dá pela falta do coágulo estável, porque só apresenta o coágulo inicial da coagulação, que não é o suficiente. Logo chegamos às considerações finais. A hemofilia A é uma coagulação sanguínea que, com base no modelo clássico da coagulação, existia inúmeras dúvidas que não foram elucidadas. Porém, a criação do novo modelo da cascata de coagulação baseado em superfícies celulares, este contempla mais claramente o processo hemostático em vivo, nos permitindo elucidar essas dúvidas presentes na hemofilia. Porém, ainda há muitas pesquisas com relação à investigação de novos conceitos acerca da hemostasia, para nos permitir a compreensão de mecanismos fisiológicos que ainda não conseguimos entender sobre determinadas patologias. Logo, pessoal, esse é meu trabalho. Muito obrigada pela atenção. Novamente, meu nome é Tainá Modolo dos Santos. Deixo aqui o meu e-mail para contato, caso vocês tenham alguma dúvida. E muito obrigada a todos do FMU por terem me ajudado, inclusive a minha orientadora. Muito obrigada. Até mais.